Bom dia, irmãos. Sempre grato a Deus por estar aqui falando da palavra do Senhor e queria convidar os irmãos a abrir as Escrituras, desde já, sem demora, para Efésios capítulo 4. A gente vai continuar nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios. E aqui chegamos no capítulo 4. Que no início, e eu repeti isso algumas vezes, a gente vê uma forma da escrita, você lendo todo da carta, percebemos que Efésios, capítulo 1, 2 e 3, Paulo busca definir toda uma questão doutrinária, muito fundamental, e ele estabelece vários termos, capítulo 1, 2 e 3, é como se ele estivesse mais estabelecendo uma doutrina, uma questão doutrinária mesmo, para no capítulo 4, 5 e 6 ele começar a fazer as aplicações da doutrina que ele já descreveu ali do capítulo 1, 2 e 3. E aí, no capítulo 4, vamos começar a ver um pouco dessa doutrina do apóstolo sobre aquilo que ele já estabeleceu. E aí a gente vai dar uma breve recapitulada, nos capítulos 1, 2 e 3, depois que eu ler Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? O apóstolo Paulo aqui ele começa a fazer um tratado. Ele, em capítulo 1, 2 e 3, ele define muita coisa, fala do plano da redenção de forma magnífica. Capítulo 1, a gente vê tudo isso, do 1 ali do versículo 3, quando ele fala das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ele começa a descrever várias coisas. Ele fala da eleição, da predestinação, ele fala da redenção em Cristo, de todas as bênçãos de estar em Cristo. Constantemente essa expressão em Cristo, no amado, é recorrente em Efésios, e no capítulo 1 ela aparece várias e várias vezes, mostrando justamente a ligação dos crentes agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ligados a esse cabeça Jesus. Então, em Cristo, no amado, isso mostra essa ligação do crente com o Senhor Jesus Cristo. Um tema geral para esse texto que eu li aqui, vou dar um tema para ele, seria a unidade em Cristo. Algumas traduções e alguns comentários falam a unidade, ou a base da unidade da fé, a unidade da fé. Não está errado, porque a fé é em Jesus. Mas eu quero enfatizar essa ideia da unidade em Cristo, porque ela refere-se muito justamente à fé que nós temos no Senhor, e a fé que nós temos no Senhor, Jesus Cristo, nos liga a essa realidade de estarmos agora debaixo da autoridade, do senhorio, do cabeça Jesus Cristo. A humanidade é dividida, eu já falei isso outras vezes, pela linguagem do apóstolo Paulo, a gente vê isso recorrente, em duas cabeças. Ou o homem está ligado a Adão, ou o homem está ligado a Jesus Cristo. Quando está perdido nos seus pecados, vivendo na vida distante de Deus, você está em Adão. Mas quando você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, deposita sua fé, a fé no Messias, a fé em Cristo, aí você começa agora a estar ligado a esse cabeça Jesus Cristo, que é a redenção, a vida eterna. Pois bem, então essa unidade aqui do texto, a unidade em Cristo, que é a unidade da fé, que se liga à ideia do cabeça Jesus Cristo, ela parte de dois pontos desse texto. Normalmente é 3 pontos, mas esse texto tem 2 pontos que eu li. Do 1 ao 3 é uma exortação do apóstolo Paulo pela unidade. Então Paulo argumenta, tudo que ele fala do 1 ao 3, ele está argumentando em cima da sua exortação para que haja a unidade do corpo. Do versículo 3 ao 6, do 4, 5, 6, os outros 3, Paulo usa um exemplo da Trindade como um exemplo de unidade, para que, de alguma forma, isso fortaleça mais o seu argumento sobre a exortação para a unidade. Então, ele fala sobre exortando os irmãos à unidade, na fé, em Cristo,
E ao mesmo tempo, ele depois no 4, 5, 6, ele dá exemplos da Trindade como uma forma de unidade, para ser exemplo para nós também buscarmos sermos unidos, né? Ter essa unidade como corpo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele fala, rogo-vos. O rogo-vos é justamente pois eu, prisioneiro no Senhor, andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. O rogo-vos, assim como outras traduções de suplico, né? Ele traz uma ideia um pouco mais branda, mas pelos contextos, até no original, a gente percebe que Paulo parece que está querendo realmente fazer uma exortação, ele está sendo mais firme do que apenas suplicar ou rogar. Quer dizer, rogar parece aquele pedido mais, né, por favor, irmãos e tal. Parece que Paulo está fazendo uma exortação. É como se ele estivesse quase numa posição de, não, realmente está, de autoridade. Irmãos, vivam em unidade. Irmãos, eu exorto vocês, eu chamo vocês, quero que vocês venham a essa unidade. Então, é mais uma ideia de um chamado mesmo, de uma exortação para que haja a unidade. E ele vai falar, rogo-vos, ou seja, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O prisioneiro no Senhor pode ser uma referência muito clara também à própria ideia do apostolado de estar preso. Essas são as cartas que Paulo escreve na prisão. Mas também, aqui, há uma referência forte também à ideia de realmente ele estar atrelado a essa causa de Jesus. E ele fala, eu, prisioneiro no Senhor, pela causa do Senhor, eu chamo vocês, eu peço a vocês, de autoridade, que vocês andem de modo digno da vocação de vocês. E o que é essa vocação de vocês? Eu quero falar primeiro da vocação, para que a gente possa entender qual é o modo digno na vocação, para que eu e você possamos ser chamados. A vocação é justamente daquilo que ele já tem estabelecido desde o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1, vou citar só alguns textos desse chamamento, dessa vocação que eu quero que vocês vejam aqui. Versículo 3 a 14, Paulo dá um panorama bem geral dessas bênçãos. Mas eu quero focar no versículo 4 e depois, um pouco mais na frente, do versículo 7. Para a gente dar uma resumida no 3 ao 14, que é a primeira parte, o primeiro grande escopo daqui, que ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo. Então ele vai dizer no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Um chamado, uma bênção, a eleição. E essa eleição não é para qualquer coisa, é para a santidade, para andarmos de forma irrepreensível diante dele. Versículo 7, e no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fomos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Um pouco mais na frente, ele fala do Espírito que habita, que vem habitar após a redenção. Versículo 12 e 13. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, referências que mostram esse chamado de Deus para a santidade. Percebe que Paulo vai começar a dizer a vocação de vocês. Que vocação é essa? É uma vocação que se refere a todo o plano da redenção, a redenção de Deus para conosco. O que é que Deus nos salvou? Salvou para a santidade, para sermos irrepreensíveis diante dele. Nos redimiu pelo sangue de Cristo. Para quê? Para andarmos em conformidade à sua vontade diante dele. Nos tirando do império das trevas e nos transportando para o império da luz, na espera do seu Filho, Jesus Cristo. E ele fala que assim fomos selados também. Essa redenção confere a nós, dá a nós, né, claro, todo crente em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Ou seja, é a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Só o crente tem o Espírito Santo dele. Porque é uma obra que o Espírito Santo só habita naquele que foi salvo. O Espírito Santo não está no ímpio, não está no descrente. Ele está no crente. Ele é um selo que comprova, que marca, que faz nós sermos um penhor, uma propriedade do Senhor, aguardando o dia da redenção. Então, a vocação já começa por aqui. Nos versículos 15 a 22, a gente vê toda a ideia também dessa percepção do cabeça Jesus, do poder de Deus que atuou em nós na conversão, o mesmo poder que atuou em Cristo.
envolve essa realidade. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 10, fala sobre nós estávamos mortos e agora Cristo nos ressuscitou. Em Cristo, né? Mortos espirituais, agora temos vida no Senhor. Antes mortos, distantes do Senhor, mas agora vivos em Cristo. Capítulo 2 também, versículo 11 ao 21, que a gente leu alguns domingos atrás, já, né? Pregou mais recente, a gente vê que Cristo é a nossa paz. E por meio dele, nós venhamos a ser salvos e redimidos. É por meio de Cristo que há reconciliação. É importante a gente ler um texto, que eu sempre gosto dele, porque é um texto fundamental em Efésios como um todo. É o versículo 14 do capítulo 2, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse texto aqui mostra a criação da igreja. Isso aqui mostra que a igreja não estava onde? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento era Israel. O Novo Testamento é a igreja. Esse é um texto forte, porque ela surge como essa igreja? A partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir da obra de Cristo. É assim que nasce a igreja. Jesus morreu, né? Mas quando ele encarnou, e a sua obra da redenção é que dá origem à igreja. Por isso nós entendemos que a igreja surge aonde? Em Atos 2. Depois da obra de Cristo, o Espírito Santo desce em Atos 2, inaugurando ali a igreja. A igreja não estava no Antigo Testamento. Ela é uma obra de Deus. Esse novo homem foi criado a partir da obra expiatória de Cristo. Pois bem, vemos no capítulo 2, que é um ponto fundamental, que há uma reconciliação. Cristo é a nossa paz. Havia uma inimizade entre os homens e Deus, e entre os homens uns com os outros, né? Havia uma inimizade. Mas agora, em Cristo, pela redenção que há no Senhor Jesus Cristo, foi feita a paz. A paz com Deus, como fala no versículo 16, reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Há uma reconciliação vertical e uma reconciliação horizontal. No capítulo 3, que foi o que a gente leu um pouco antes, do 1 ao 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o mistério. A gente já viu um pouco do mistério no capítulo 1, e a gente falou um pouco sobre o que era o mistério. O mistério é a revelação do Senhor, né, algo que estava oculto e Deus revelou, mas além dessa revelação, o mistério também é algo relacionado à obra redentora de Deus e ao cumprimento de profecias que estavam no Antigo Testamento lá, mas não eram tão claramente entendidas na perspectiva do Antigo Testamento. Exemplo, a gente tem a promessa da descida do Espírito Santo, é uma promessa da nova aliança. Mas essa promessa começa a ser cumprida na igreja. Algo que talvez não estava sendo percebido, e não era percebido, Deus revela isso, essa forma, esse novo homem que surge no Novo Testamento. A igreja, essa nova entidade, essa nova humanidade, que é criada pelo sacrifício de Jesus, ela, em um só corpo, é isso que fala várias vezes, judeu e gentio está sendo salvo em um só corpo, nessa unidade, que é a igreja, esse novo homem, sob a autoridade desse cabeça. É a redenção, a remissão, em um só corpo, de judeu e gentio. E isso cumpre promessas velho-testamentárias, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, que habita na igreja, o Espírito Santo, tanto que ele fala aqui no versículo que a gente leu do Espírito Santo, né, versículo 13, que ele fala assim: e fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É uma promessa que refere-se à promessa da nova aliança, onde o Espírito Santo ia habitar no crente, e ele realmente hoje habita na igreja. Aqui a nova aliança não foi completamente cumprida, haverá ainda algo futuro, que a gente entende pelos textos do Antigo Testamento, que será revelado mais na frente, na escatologia, né, quando Jesus voltar a segunda vez, que também será cumprido com Israel, nação. Mas já temos o cumprimento parcial e inicial dessa bênção na realidade da igreja. A igreja, esse novo homem, essa unidade, essa salvação, essa bênção que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamental para que a gente entenda que ela foi criada, fundada pelo nosso Senhor. Por isso que a igreja nunca vai morrer, a igreja universal, a igreja invisível, né? Universal, digo, todos os crentes, todos os tempos, né? E tal, que são igreja, porque ela é fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é fundada por Ele. E Ele garante a sua vitória, porque Ele a sustenta, Ele é o cabeça dela, Ele é o Senhor dela. E no versículo
14 a 21, Paulo faz uma oração pelo fortalecimento daqueles crentes, foi a última pregação que a gente viu, pedindo a eles que eles compreendam o amor de Deus, que eles estão enraizados nesse amor, para que eles saibam a grandeza, a profundidade, a largura daquele amor. E aí eu falei várias vezes que esse amor se manifesta justamente com a salvação, com a redenção, com a igreja, essa instituição que foi criada em Cristo por meio da sua obra da redenção. E tudo isso, Paulo está querendo que nós venhamos a observar e chamando aquela igreja, exortando, para que eles percebam o quê? Qual é a sua vocação? Qual é o modo digno dessa vocação? O modo digno que ele está falando é a forma de andar, é a forma de viver. Como eu, como crente em Jesus, agora redimido, salvo, ligado ao cabeça Jesus, tenho que começar a caminhar, para que a vocação a qual eu e você fomos chamados, né, e assim, dados, vocacionados para aquilo, como eu e você, como igreja, como povo de Deus, como ele fala também no capítulo 2, versículo 19, assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, como sendo membros da família de Deus, participantes da igreja, ligados ao cabeça, membros da igreja de Jesus Cristo, esse novo homem, essa nova entidade, como nós que fomos chamados para essa realidade, temos que andar, temos que viver. Olhando os textos que a gente já passou um pouco aqui, um deles, claro, é a santidade. Eleitos para quê? Sermos santos e irrepreensíveis. O segundo ponto é o que ele mesmo fala um pouco adiante, vai falar, é a unidade. Na igreja não deve haver divisões, facções, confusão, por qualquer que seja. A igreja, ela manifesta o corpo de Cristo, ela é essa unidade, é um ambiente onde eu e você como crentes vamos viver em santidade, edificando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, dependendo uns dos outros e vivendo assim a vida de igreja. A santidade, a unidade, ligados à ideia de cabeça, Jesus Cristo, que justamente também envolve a ideia de andarmos em conformidade àquilo pela qual Ele nos chamou. O que é que meu corpo faz aqui? Eu sou um cara que, né, sou muito expressivo de ficar mexendo, né? Então, quem que faz isso aqui? É a cabeça. Se a cabeça estivesse funcionando, estava tudo parado. Mas a cabeça vai mexendo. Eu ando ali, eu quero ir àquela porta, a cabeça me direciona ali. A cabeça controla os movimentos do meu corpo, controla os movimentos, né, que eu tenho no dia a dia. Se eu quero ler, quero estudar, a cabeça vai direcionando o corpo para onde ele tem que ir. Como vocacionados, chamados para ser igreja, temos um cabeça, um líder, um Senhor, Jesus Cristo. Então, um dos modos mais fantásticos a gente perceber nas Escrituras de ser vocacionado para andar de modo digno que agrade a Deus, é também envolver-se e andar em conformidade àquilo com a qual Cristo nos chamou, nos manda fazer. A gente, como igreja, obedece o Senhor Jesus Cristo. Como igreja, obedecemos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, somos vocacionados, chamados para ser esse povo, essa família de Deus, redimidos, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que a gente já percebeu, já viu antes, que é uma obra grandiosa. Até no capítulo 3 ele vai falar isso, que a igreja ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Como é que Deus fez isso? Revela aos principados e potestades, né, tudo, revela a grandeza, a sabedoria, a magnificência, né, esse termo, de Deus. A igreja mostra tudo isso, esse povo que foi redimido sobre a unidade, né, nesse cabeça que é Jesus Cristo. E ele continua, vocês foram chamados para isso, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui ele também dá mais um passo, mostrando como é que deve ser a forma de andar do crente. Como vocês que foram chamados devem viver de modo digno e agradar ao Senhor, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, ou paciência, em algumas traduções. Então, precisamos ter toda a humildade. Aqui a humildade ele é um contraste com o quê? Soberba, orgulho. E isso também reflete muito a ideia de cabeça, de corpo, onde o corpo, nenhum membro se acha melhor do que outro.
onde no corpo os membros são humildes. O membro, cada um tem sua função, a gente está até na escola bíblica vendo isso hoje, e cada um vive em conformidade àquilo que Deus vos chamou, a qual Deus lhe deu a função. Então não deve haver espaço na vocação de ser igreja, de ser povo de Deus, espaço para soberbas, egoísmo, orgulho. A igreja não. Chamados para vivermos em humildade, dependendo do Senhor e dependendo um dos outros. A humildade envolve essa realidade. Nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. A vocação pela qual fosse chamados, nós também temos que fazer ela com toda a humildade e mansidão. Perceba que mansidão é um termo que, às vezes, a gente tende a pensar que é uma pessoa que frouxa, né? Ou humildade, ou mansidão, a ideia de ser frouxo, mas não é. Jesus é tido como manso, lá em Mateus 11, 29, e Moisés, foi um líder, né? Também ele é tido como manso, que na terra não havia ninguém mais manso que Moisés, né? Que justamente, lá em Números 12, 3, é o texto que fala sobre, no meu tempo aqui, eu não vou, mas fica aí registrado, se vocês quiserem ler, Números 12, 3 e Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, Jesus, Números 12, 3, Moisés. Então, fala sobre eles serem mansos. Manso não é ser frouxo, mas traz a correta compreensão de irar no momento certo. Algumas traduções falam sobre o manso ser aquele mais equilibrado, né? Aquele que não está se irando por tudo e nem ao mesmo tempo sendo passivo demais, mas aquele que está na proporção certa de tomar as decisões e agir com firmeza na proporção certa, no momento certo. Então, alguns comentaristas aqui, outros mais, fazem essa referência sobre o manso. O manso é aquele que é alguém que tem a ideia de calma, mas ele ao mesmo tempo não é o passivo, que tudo faz na cara dele e ele não faz nada, e ao mesmo tempo não é aquele que é irado constantemente. Parece mais um equilibrado, um cara que vai agir na forma certa, na proporção correta. Você vê Jesus é manso, mas Jesus chegou no templo, o que ele fez? Ele expulsa os ladrões, os caras que estavam vendendo, comerciando no templo. Ele expulsa. Aí Jesus não é manso, está vendo? Ele expulsou as pessoas do templo. Não, ele foi manso ali. Porque a compreensão de manso, as pessoas acham que é uma passividade. Vê o erro, vê o pecado e está tudo bem. Tá. Não. O manso, ele também exorta, ele também age na proporção correta, na medida certa. Não é o irado de mais, nem o irado de menos. É na proporção correta. Age com firmeza na proporção correta. O humilde é essa constância, o manso tem essa percepção, e o paciente é aquele que persevera cautelosamente. É um perseverante constante, firmado na promessa. É aquele que não é imediatista pelos resultados. Então, o paciente é aquele que está perseverando na cautela, mas sem ser um imediatista pelos resultados. Aquele apressado demais para colher alguma coisa. Essas são três formas que é dado pelo apóstolo para que eu e você possamos exercer a vocação que Deus nos chamou. E dentre essas coisas que a gente pode perceber é que tudo isso aqui, ele vai continuar falando, é uma exortação de Paulo para a unidade em Cristo. Vocês foram chamados para ser igreja, vocês foram chamados para ser esse povo, ligados ao cabeça Jesus. Vocês precisam ser, eu falei os textos atrás, né, que ele já vem trabalhando sobre santidade e tudo mais, mas ele fala aqui também, sejam mansos, sejam humildes e sejam pacientes, longânimos. Vocês precisam ser assim. E ele vai falar no versículo 3, esforçando-vos, há um esforço, diligentemente, um esforço diligente, por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Algumas traduções, e ele fala também no final aqui, suportando uns aos outros em amor. É justamente isso que faz parte da ideia da igreja. Ele fala sobre paz, sobre mansidão, sobre humildade, e fala sobre suportar uns aos outros em amor. A vida de igreja, irmãos, a vida como comunidade, é necessário a gente suportar uns aos outros. Por isso que muitas vezes é estranho, e é muito estranho, irmãos que se ressentem de outros, não se reconciliam e saem da igreja. Porque realmente há um fenômeno, né, muito grande de várias igrejas. Então, me ressenti do irmão, vou para outra. Não trato,
não perdoo, não recebo perdão, não faço nada aqui e vou para outro canto viver como começar do zero. Mas não é para ser assim. Eu preciso ter a ideia de suportar o meu irmão em amor. O amor aqui é esse amor que não recebe nada em troca, esse amor mais abnegado, né? Um amor mais incondicional nesse sentido, que é referente ou reflete-se o amor de Deus. Vida de igreja, irmãos, vida como chamados para ser igreja, faz parte, eu e você, perdoar e ser perdoado, liberar perdão. É assim que na prática da vida cristã, eu e você vamos crescer naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Eu e você como crentes precisamos perdoar. Jesus não manda perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Está lá os textos. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Né? Jesus vai dizer. É constante essa ideia do amor e do perdão. Como é que eu vou me exercitar no perdão se eu não tenho ninguém para perdoar? E ao mesmo tempo, eu preciso pedir perdão também quando eu erro. Mas uma pessoa é orgulhosa, não quer pedir perdão. Mas é justamente nesse ambiente, na vida de igreja, que eu entendendo a palavra de Deus, eu tenho que ir no meu irmão e dizer, irmão, me perdoe. Eu errei com você, me ajude, me perdoe. A vida de igreja, ela vai envolver isso. Porque o Senhor Jesus Cristo manda a gente perdoar. Aí eu estou em casa, não venho para a igreja, vivo como desigrejado, sabe o que for. Aí eu leio os textos bíblicos, perdoe e tal, tem que perdoar. Como é que eu vou exercer essa área da vida cristã? Como é que eu vou amadurecer se sou uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Como é que eu amadureço isso? Você vai ler, você vai estudar, mas vai precisar fazer o quê? Colocar em prática. Eu não posso chegar para o meu irmão que está tudo bem, irmão, eu te perdoo, viu? Irmão, eu te perdoo. Ele não fez nada com você, como é que você vai exercer? Agora alguém te machucou, falou algo que você não gostou, falou alguma coisa que você não achou legal, aí o que você vai fazer? Você vai perdoar esse irmão. Aí vai ser difícil. Aí você vai ver a dureza do seu coração, a resistência do seu coração em obedecer à palavra de Deus, que Deus manda a gente perdoar. A resistência, quando você errar com alguém, de pedir perdão. Você é orgulhoso, não quer pedir perdão. Você tem que ser humilde, mas você é orgulhoso, não quer pedir perdão para o outro. Aí você precisa o quê? Olhar o texto, reler o texto e obedecer ao cabeça, Jesus Cristo. Quem é que manda eu perdoar? Quem é que manda eu me arrepender dos meus pecados? Quando eu erro com ele, aí claro, você se arrepende com Deus e depois se arrepende com seu irmão, pede perdão ao seu irmão. É o Senhor, o nosso Senhor. A vida de igreja, chamados, por isso que Paulo diz, vocês precisam estar atentos à vocação de vocês, porque isso faz a unidade. Porque se eu não perdoo o meu irmão, não peço perdão, vivo uma vida de orgulho, soberba, de ira exacerbada, isso, aquilo, outro, você quebra a unidade. As pessoas vão sair, as pessoas vão para outro canto, as pessoas não se suportam em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Como é que se suporta se não há perdão? Se não há tanto liberar o perdão como pedir o perdão. É isso que vai acontecer na vida de igreja. É isso que a gente tem que entender pelos textos. Esse é o chamado da gente ser esse povo redimido, esse povo santo. E isso envolve humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros. Paciência até de perseverar na esperança. Talvez aquilo que você tanto deseja não chegue nessa vida aqui como conhecemos ainda. Vai chegar na sua vida com Cristo. Tem muitas pessoas que a gente conhece, vários irmãos aí, que lutaram por doenças toda uma vida, e aí eles não receberam a cura da sua doença aqui, e acabaram falecendo, mas faleceram no Senhor, morreram no Senhor. Aí agora o que acontece com esses irmãos? Estão desfrutando da grande e verdadeira cura, da restauração com o cristão, com o nosso Senhor. Eles perseveraram na fé, foram pacientes na fé, com o que? Aguardando na esperança da vida com Cristo. Morreram aqui, mas um dia vamos nos encontrar com eles, estão lá, com o Senhor, sem nenhuma doença, curados, plenos, foram pacientes. Essa é uma aplicação da paciência, há outras, estou dando uma. Esse perseverar cauteloso, que está firme, visando essa ideia, não perde a esperança. Então, percebam isso se aplica para nós. E ele fala, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a gente se esforça para estar unidos, esforça para estar esse corpo em unidade da mesma fé em Cristo. É a unidade da fé em Cristo. E a gente está lutando por isso, perseverando arduamente
para manter o vínculo da paz. E o vínculo da paz envolve vários aspectos. Um deles principais que eu citei aqui, qual foi? Jesus. O que é que diz a máxima de Efésios 2? E eu, por que não, uma das máximas, né? Eu acho que esse texto de Efésios 2, né? Versículo 14, assim como o texto de Efésios 1, que fala que tudo converge em Cristo, né? Tudo convergindo em Cristo, são dois versículos chaves em toda a carta de Efésios. O que ele fala? Jesus é a nossa paz, e ele nos reconciliou ambos em um só corpo, judeu e gentil, salvos no mesmo corpo que é o cabeça de Jesus, e também com Deus. Esse vínculo da paz, a unidade no vínculo da paz, envolve a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque é dele que vem a paz, porque é por meio dele que é feita a paz. Amém? E assim, precisamos aprender, assim como Paulo diz, que esse nosso chamamento, essa vocação para ser esse povo, precisa haver essa realidade de amor, mansidão, fé e paciência. Versículo 4, 5 e 6 envolve a trindade. O primeiro, há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança a vossa vocação. O primeiro exemplo da trindade é o Espírito. Então, o Espírito Santo aqui. Há um só corpo, a ideia de igreja, né? Aquele corpo formado. O Espírito Santo, como a gente leu, ele sela o crente convertido. Então, todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. É algo que é por meio dele, né, que é feito toda essa realidade da igreja. A igreja surge com a descida dele ali em Atos 2, depois da obra de Jesus. E aí nós temos, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Ele relembra isso que acabou de dizer. O que ele está dizendo? O Espírito Santo é aquele que um vínculo que dá essa liga. É por meio dele que judeu e gentil é unido. Ou seja, porque quando eu sou salvo, é Cristo que faz isso na sua essência, claro, é Jesus que nos dá a paz, mas é o Espírito Santo que vai selar, que vai efetuar isso no crente. Então, quando eu sou convertido, ligado a ele, representa o vínculo, esse vínculo forte com o Senhor, entre eu e meu irmão. Então o Espírito Santo ele dá isso, porque Cristo trouxe a paz entre os judeus e gentios, e a vida do Espírito Santo é justamente o que sela isso, e assim a gente tem essa unidade. O outro texto que ele fala, no versículo 5, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui o Senhor é Jesus Cristo. Há um só Senhor, a qual nós estamos ligados. E ele fala essa ideia de batismo. Aqui há muitas interpretações, muitos debates sobre o que seria esse batismo. Se é o batismo com águas, se é alguma coisa do ritual em si do batismo. Mas eu acredito que aqui, assim como o texto lá de 1 Coríntios, ele está querendo enfatizar a ligação de nós com o nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, quando fala sobre Moisés ter passado entre as águas, fala sobre um batismo. Ali ele estava vinculando o povo de Israel tendo uma identidade com Moisés. Aqui ele está falando a mesma coisa. Nós estamos com a identidade, estamos ligados, estamos relacionados a Jesus. Então existe somente uma forma, uma identidade. Ou seja, estamos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por ele temos as paz, ele é a nossa esperança, ele cria a igreja por meio do seu sangue, e assim nós estamos com essa identificação com Jesus. E aqui ele está dizendo, o batismo está revelando isso para vocês, vocês são ligados a esse Senhor. Isso é unidade, é uma unidade forte que não deve ser quebrada. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos mostra essa fé. A fé é em quem? Em Jesus. A nossa identificação é com quem? Em Jesus. Não há outros, não há divisões, é uma coisa única no Senhor Jesus Cristo. Não há vários senhores, não há vários tipos de identificação. A igreja se identifica com o seu Senhor, o crente é identificado com o seu Senhor. Isso é unidade. Assim como o Espírito Santo, é vários espíritos? Não, é um Espírito, é o Espírito Santo da promessa, que nós fomos selados. Ele é o nosso chamamento numa só esperança, numa só vocação. E aí, uma forte ênfase também nessa esperança é aquilo que ele já fala no capítulo 1, a esperança da vida eterna, a esperança de tudo convergir em Jesus, como fala em Efésios 1. Então, eu tenho esse Espírito, esse é um só Espírito, o Espírito Santo, que me garante essa esperança, e é uma esperança, a esperança da redenção eterna, final, né? Já fomos redimidos, mas aguardamos ainda a plenitude desse cumprimento na sua segunda vinda de Jesus, e quem garante isso, essa esperança?
da nossa vocação é o Espírito Santo que está selado em nós, é o penhor, como diz lá em Efésios 1. Ele garante que um dia seremos resgatados, ele garante que um dia estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz lá em Efésios 1. Olha o que ele fala no finalzinho, 14, Efésios 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Falando do Espírito Santo, ele é o penhor, ele que é a garantia para que nós vamos ser um dia resgatados. Então, tudo isso é único, é uma unidade. E por último, ele termina no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Um só Deus, aqui ele termina com o Pai. O Espírito Santo, um só Senhor, só o Senhor Jesus Cristo, uma identificação única, somente com Ele, uma fé, aí lembra do sola Christus, né? Somente a fé em Jesus, né? Somente a fé em Cristo salva, não a fé em nenhum outro. Então essa unidade. E aí ele termina no versículo 6, ele fala Pai de todos, mostrando a grandeza de Deus que criou todas as coisas, a qual é sobre todos, a supremacia, a soberania dele, que está sobre todos os homens, age por meio de todos, ou seja, ele usa seus instrumentos, ele usa a igreja, ele usa os seus para fazer a sua obra, a sua glória, e ele termina dizendo, aí está em todos. Aí a gente pode entender a ideia da habitação do próprio Espírito Santo na vida do crente. Não é que todo mundo é Deus, essa é heresia, certo? É a questão da habitação. É a questão que Deus, por meio do Espírito Santo, eu entendo isso pelo texto, ele habita no crente. Isso não é para todo mundo sem exceção. O texto é muito claro, ele está falando para os crentes. Então, o crente, ele é habitado pelo Espírito Santo da promessa. E isso caracteriza a presença de Deus na vida dos crentes. Ele está presente em nossas vidas, ativamente, no sentido, ele sabe tudo, ele é onisciente, ele é poderoso, ele é onipresente. Mas na vida do crente, essa presença, ela é distinta, porque é uma presença de cuidado, de amor, da promessa, da mão de Deus, de ele ser pai, de ele ser cuidador. E em tudo isso, já encerrei aqui, e em tudo isso, o que é que o texto está nos dizendo sobre unidade? Bruno, eu entendi, o Espírito Santo mostra a unidade, porque é uma só fé, uma esperança, né, e tal, ele habita, é o mesmo Espírito que habita em todo mundo, não há divisão, a esperança é a mesma da redenção, do resgate. Eu entendi essas bênçãos, e ele que nos selou, é o mesmo Espírito, é um só Senhor, não tem vários senhores. A igreja Batista Manancial adora um Jesus, não, a outra igreja ali adora outro Jesus, não, é um só Jesus, mas claro, Jesus que é pregado biblicamente. Há outras pessoas que pregam outro Jesus, porque pregam Jesus distorcido da Bíblia, mas não é que elas têm outro Jesus, é que elas inventaram um novo Jesus. Mas na realidade, no mundo só existe um Jesus, é o Jesus que está presente na Bíblia. Então toda igreja que prega fielmente a palavra e vive fielmente a palavra, eles estão crendo no mesmo Jesus que nós cremos. É um só Jesus. Agora, claro, tem gente que inventa Jesus de todo, o Jesus de tal coisa e tal. Não é o Jesus da Bíblia, é uma invenção dos homens, nem existe. Mas o Jesus bíblico só existe um, é isso. Entendi, ele é um só Senhor, é somente a fé nele que salva, nesse Jesus revelado na Bíblia. É somente a fé nele que salva, entendi. E a gente só se identifica com ele. Não existe outras cabeças, a não ser a de Adão, né, que é para o perdido. Mas fora de Adão, que é do homem pecador, existe somente a cabeça que é Jesus, que é daqueles que são redimidos e salvos por Cristo. Entendi. Unido, é um só cabeça, Cristo. A igreja verdadeira, né, ela vai se unir a esse único cabeça, Jesus Cristo. Entendi. E o último, é um só Deus Pai, Senhor de tudo, soberano sobre tudo, que usa os seus, né, que está habitado na vida dos seus crentes. Não há outro, é somente o Pai, naqueles que são fiéis. Entendi tudo isso, Bruno. E como isso me ajuda agora a entender sobre unidade? É só você pegar e reler o capítulo 1, 2 e 3 e ver os exemplos do apóstolo Paulo. O que ele está falando? Ele está dizendo para aquela igreja, para aqueles crentes ali, a vocação, a sua eleição, o seu chamamento para uma realidade de unidade. E como eu sei disso é importante, porque a própria Trindade, ela é una, e ela tem as suas distinções, são 3 seres distintos, com uma só essência, a essência divina. Eles são unidos e agem no mesmo propósito, e vivem e fazem e relacionam-se com o mesmo propósito, sem divisões. Então, quando eu olho para os textos, há uma dependência mútua da Trindade. O Pai e o Filho trabalhando juntos na sua interdependência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em harmonia, sem confusão, sem briga, sem
nenhum tipo de desavença, facção, ambos ali trabalhando tudo para a glória dele. E isso tudo deve revelar à igreja um padrão para que eu e você, como crentes em Jesus, sabendo que somos ligados, temos todos a habitação do Espírito Santo, estamos sobre debaixo do mesmo cabeça que é Jesus Cristo, e temos o mesmo Pai, o Deus de todos, a qual hoje somos redimidos, ligados a Cristo, e por causa disso temos acesso a Ele. Sabendo tudo isso, eu devo olhar novamente para os textos e perceber, eu dependo do Senhor, do Deus Trino, e dependo do meu irmão. Eu tenho que olhar e ver que eu tenho que ser paciente, eu tenho que suportar um ao outro em mansidão, eu tenho que suportar os meus irmãos em amor, eu tenho que perdoar, dar perdão, eu tenho que buscar santidade, eu tenho que querer servir tanto ao Senhor como ao meu próximo. Eu quero servir a Deus e servir o meu irmão. Eu quero perdoar e também pedir perdão. Eu quero viver o Evangelho, viver essa ideia de igreja, praticar todo aquilo que nós pregamos do capítulo 1, 2 e 3. E o apóstolo Paulo está vendo? Viu a redenção grandiosa que nós recebemos, a salvação, mortos espirituais, revivificados e tudo mais. Viu toda essa bênção aí no capítulo 1, 2 e 3? Vocês têm que compreender o amor de Deus, que vocês estão enraizados nesse amor. Compreendem esse amor? Pois pronto. Vocês têm que ser, agora compreendendo isso, vivam de forma digna, andem em conformidade a esse grande chamado da salvação. Esse grande chamado de ser igreja, de ter Jesus como cabeça. Tá certo? Como vamos fazer isso? Sendo humilde, sendo santo, buscando ser irrepreensível diante do Senhor, tendo paciência, amando uns aos outros, vivendo o Evangelho. A Trindade nos ensina a ser assim. O nosso Deus Trino, nosso padrão, Ele é unido, Ele é harmônico, Ele é santo. Busquemos também esse padrão. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em unidade. A unidade da fé em Jesus deve ser algo que sobre o cabeça de Jesus Cristo, deve nos animar, nos fortalecer, que possamos viver essa bênção que é ser igreja, Senhor, diariamente. Que olhar para o nosso irmão, entender que, como igreja, Senhor, não há espaço para orgulhos aqui, facções, divisões. A briga aqui é para viver lutando contra os nossos pecados, viver para agradar ao Senhor, dizer não para a nossa soberba, o nosso orgulho, abrir mão, Senhor, de valores e princípios nossos que não são do Senhor, e buscar aquilo que vai beneficiar a unidade da fé, mas claro, sem sacrificar a Tua palavra e sem sacrificar os preceitos do Evangelho. Isso é fundamental, Senhor. A unidade, ela é fundamental, mas ela tem que ser sempre feita de acordo com a Tua palavra. Então nos ajuda a buscar e a lutar pela unidade, quando apenas aquilo que impede a unidade for o meu pecado, Senhor, for o meu orgulho, for a minha impaciência, for a minha falta de amor, Senhor, me ajuda, me perdoa, me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a olhar a Tua palavra e perceber os meus erros, e perceber que preciso me arrepender diante do Senhor e diante dos meus irmãos, para buscar a unidade em Cristo, o cabeça a qual nos identificamos, porque Ele é o nosso Senhor, porque por meio dele temos a redenção, Ele é a nossa paz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela igreja, Senhor, essa grande bênção que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Nos abençoa o restante do dia, nosso almoço, leva cada irmão em paz para seus lares e também logo mais traz cada irmão, Senhor, para estar à noite aqui, cultuando e adorando ao Senhor, para a glória do Teu nome e do Teu nome somente, Senhor. Em nome de Jesus, amém.